Quero convidá-los a abrir sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Hoje, especialmente, eu não vou deixar de lado o livro de Filipenses um pouco, para lembrar nesse último domingo, mais uma vez, que o mês de maio é o mês da família. Todo mês de maio nós lembramos das famílias. Esse mês, mais uma vez, com a graça de Deus, nós fizemos a nossa Semana da Família. Culto nos lares foi muito bom. Eu quero agradecer a Deus, a cada casa que nos recepcionou muito bem. E foi um privilégio nós podermos estar em oração em favor das famílias. E nessa noite, então, eu gostaria de, neste último domingo do mês, fazer a menção da família na mensagem. E o texto que escolhi para lermos agora é Efésios 5, 18 até o 6, 4. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem neste momento. A palavra do Senhor Deus nos diz assim: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Amém. Maio, então, é o mês da família. Maio também é o mês das noivas, né? Nós sempre lembramos a família neste mês, para fazer menção a algo prioritário dentro da igreja. A igreja evangélica tem, pelo menos esta, como prioridade a família. Deus criou a família. Foi Ele que formou. No seu primeiro ato de criação do homem, Ele fez homem e mulher, e os criou, e os deu a seguinte ordem: que sejam uma só carne, e que se multipliquem e dominem sobre a face da terra. É dado à família a ordem de se tornar uma expressão da presença e da glória de Deus. Quando Deus criou o jumentinho, o burrinho, a vaquinha, o bezerro lá, tudo, Ele falou: olha que bonitinho, olha que belezinho, olha que bom. Mas quando Ele criou o homem, Ele diz: é muito bom. E quando Ele criou o homem, Ele diz: eu fiz a minha imagem e semelhança. Por isso a família, ela é chamada, ela tem uma vocação, homem e mulher, tornar uma só carne diante de Deus, numa cerimônia abençoada chamada
casamento e após este momento expressar a glória de Deus a toda a humanidade. Quando não há casamento, é triste, porque não há uma submissão à presença de Deus. Quando não há uma cerimônia, não há uma submissão à bênção de Deus naquele momento. É triste ver hoje como as pessoas têm dado pouca atenção ao casamento. Resolvem-se viver juntos, ou simplesmente tem o ato sexual, um mora na casa, outro mora no outro, né? Tem gente que passa 12, 13 anos para se casar, fica vendo se vai dar certo, né? Por que você não casou? Eu estou vendo se vai dar certo, né? 13 anos ele está tentando para ver se vai dar certo, né? Porque vive já uma vida comum no sexual, vive uma vida comum dos prazeres, e aí vai empurrando com a barriga o negócio, deixando para lá. Não pede a bênção de Deus, não se submete à bênção de Deus, não faz as coisas como propósito de Deus. Sendo assim, não glorifica a Deus, não expressa a presença de Deus. Por isso, queridos, o nosso maior problema hoje e a crise maior da humanidade está na família. A família está sendo atacada, a família está sendo dilacerada, a família está sendo destruída. Eu não sei se maio ainda é o mês da família. Talvez maio seja o mês do divórcio já. Eu não sei. Porque o alto grau de pessoas que casam e se divorciam está aumentando. Você hoje percebe que a família o casamento hoje, na verdade, é simplesmente um contrato. Tem gente que já casa com um contrato para desfazer. Se não der certo, a gente faz isso. Talvez uma das crises que nós estamos enfrentando seja por causa dessa notoriedade toda dos ídolos que o Brasil e as nações hoje têm. Então você tem hoje homens que se casam aí 4, 5, 6 vezes, mulheres 8, 9, a Gretchen acho que já está no 12º, né? Então você vai mostrando assim uma chocarrice com a família, aonde já não tem mais aquela ideia de subir ao altar, colocar-se diante de Deus e assumir, até que a morte nos separe. Foi para isso que Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano para expressar a sua glória vivendo em família. Há um salmo que diz que Deus fez com que a estéril viva em família. A bênção de Deus é a família. Não existe outro lugar tão importante que manifeste tanto a bênção e a presença de Deus como o casamento. É a expressão maravilhosa. O texto que lemos em Efésios diz que nós representamos a Cristo e a igreja. Quando Deus olha para quando as pessoas olham para o seu casamento, eles devem ver a mesma união que existe entre Cristo e a igreja. Você já pensou o mistério que é o casamento diante da presença do nosso Deus? E hoje as pessoas estão cada vez mais desrespeitando. A família está em frangalhos. É cada vez mais natural ouvir a respeito de cristãos se divorciando. Quando é lá no mundo, tudo bem. É até uma expectativa normal de que duas pessoas que não têm uma aliança com Cristo não queiram resolver os seus problemas. E aí o que é mais fácil? Vira as costas para os problemas e chuta o pau da barraca, vai embora. E vai arrumar outro problema, né? Porque se não ficar sozinho, vai arrumar outro problema. Porque não existe mulher perfeita. Desculpa as irmãs presentes. Não existe. E também não existe homens perfeitos. Desculpe os irmãos que se achavam perfeitos até agora. Nós somos seres destruídos pelo pecado.
E se o teu marido você está achando ruim do seu marido, pode ter certeza que outras mulheres no mundo estão com o mesmo sentimento a respeito do marido delas. E se você está achando ruim da sua mulher, você pode ter certeza que outros maridos no mundo estão com o mesmo sentimento em relação às suas esposas. Irmãos, nós nunca vamos viver do lado olhando para a nossa esposa e dizendo assim: essa aqui é show de bola, 100%, não lhe falta nada. E nunca uma mulher vai chegar e dizer: esse meu marido aqui é perfeito. Não tem, queridos. Por isso que nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da unção de Deus, da relação de perdão. Por isso que nós precisamos viver como Cristo manda. Por isso que a Bíblia precisa ser o cerne do casamento. Por isso que o cristão tem a possibilidade de dar muito mais certo no seu casamento do que o ímpio, porque ele coloca uma terceira pessoa nesse casamento. E a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se pode romper quando Cristo está presente no casamento. Todavia, dentro desse ambiente que nós não temos vivido Cristo, os cristãos muito carnais, os cristãos muito envolvidos nas suas situações, querendo os seus direitos, o aumento do divórcio tem gerado afrontado, escandalizado no meio evangélico. E a maioria deles é por incompatibilidade de gêneros. Irmão, por que você vai separar? Incompatibilidade de gêneros, pastor. Não dá. Você nunca vai achar alguém para ser compatível com o teu gênero. Nunca. Então para com desculpa. Põe o joelhinho no chão, busca o Senhor, morre mais um pouco, que dá certo o negócio. É cada vez mais natural também ouvir a respeito de casais que estão sofrendo por causa de infidelidade de um dos cônjuges. Gente, isso tem sido uma coisa triste, pérfida no meio evangélico. Homens que estão traindo suas esposas, mulheres traindo seus maridos. Hoje, o grau, irmãos, de pessoas cristãs que estão se envolvendo com outras pessoas por meio de sites pornográficos, evangélicos, homens envolvidos em conversinhas com mulheres via internet, via WhatsApp. Ô irmão, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Tem grupo no WhatsApp que você tem que cair fora, irmão. Sai fora daqueles seus amigos lá, besteirento. Cai fora. É da minha família. Cai fora. Se a tua família não respeita, cai fora. Nós corremos o risco, as irmãs também, viu? Porque tem muita mulher hoje viciada em internet e traindo o marido pela internet. Dentro cristãos, se envolvendo com todo tipo de pornografia e outras coisas que vão gerar traição. Querido, deixa o seu celular sem senha, deixa a sua mulher mexer no seu celular, viu? E mulher, a mesma coisa. Deixa o seu celular sem senha e dá na mão da tua mulher. Fala para ela a senha do seu Facebook, a senha do seu Instagram, o WhatsApp seu abertinho lá. Não apaga as conversas não. Toma cuidado. A Bíblia diz que o diabo está em derredor procurando a quem? Devorar. E um dos caminhos é esse hoje em dia. Está cheio de casamento com problema que você vai conversar com a pessoa. O que é? Minha mulher não me dá mais bola porque só fica na internet. Meu marido não olha mais para mim também, que só quer internet. Fica olhando para as mulheres lá da internet, tudo feito Photoshop lá. Alto índice de casamentos dissolvidos por infidelidade. É cada dia também, irmãos, mais natural você ouvir de pais desesperados porque não tem mais controle sobre os filhos. Há um conselhozinho que não está na Bíblia, mas é muito interessante, que diz assim que é de pequeno que se torce o pepino.
Tem gente que, eu não vou corrigir meu filho, porque tadinho. Eu não vou corrigir porque é novinho. Corrige quando é novinho. Ele tem só um aninho. Vara na bunda dele. Agora nós estamos na casa com um novo filho, chama Milan. Cachorrinhozinho. Tem 60 dias o bicho. Peludinho, só faz bagunça. Mija em todo lugar fora do... Aí essa semana eu falei, agora eu vou ensinar. Eu vou lá, pego ela, ponho o carinha dela no chifre e falo, não, e para a bunda dela. Minhas filhas, o papai bate na minha. Eu falei, bato mesmo, se você se meter, eu bato você também. Tem que ensinar pela vara. Umas palmadinhas na bunda, no lugar cheinho onde Deus fez, serve. Está cheia de um papai. Não, meu filho, eu não bato, que o psicólogo tal, disse que não vai bater, para conversar. Abaixa e conversa com ele. Eu também abaixo e converso com ele, pega a vara e dou na bunda. Para aprender. A Bíblia diz: se você chegar a vara no seu filho, você livra a alma dele do inferno. Então para de ouvir os conselhos dos outros e ouve o conselho da Bíblia. Porque quando for maiorzinho, está batendo na sua cara e você não tem mais poder sobre ele. E quando ele for adolescente, corre o risco dele bater em você. Eu lembro da minha mãe sempre foi muito brava. E mesmo adolescente, ela falava para mim assim, ei! Eu falava, opa, saía pianinho. Conheci a fúria da dona Juvelina. Graças a Deus por ela me corrigir nos momentos em que eu precisava de correção. Nós precisamos corrigir os nossos filhos para não perdê-los. Sem dizer de famílias que estão sendo destruídas, irmãos, por causa de álcool, drogas. Pessoas dentro da igreja se envolvendo com bebidice, com drogas. Esses dias nós estávamos falando sobre os adolescentes. Nós vamos ter uma semana no mês de junho, no mês de julho, com programação toda quinta para os adolescentes e jovens lá em São José. E um dos assuntos que nós vamos abordar com os adolescentes cristãos é drogas. Muitos cristãos se envolvendo com drogas. Por quê? Ao invés de vir para a igreja, vai para a baladinha com os amigos. Começa na cervejinha, uma latinha, 2 latinhas, 3 latinhas. Abre espaço para dizer, não é tão ruim assim, eu não me perco. Aí vai com o cigarrinho, com a cheiradinha. Muitos adolescentes e jovens envolvidos com drogas, sendo destruídos, e mães chorando em casa, porque não tem condição de livrar os seus filhos. Então a família está sofrendo, e nós somos guardiões da família. A igreja evangélica diz que a família é algo que Deus fez. Nós somos aqueles que empunhamos a bandeira. Deus criou um homem e uma mulher. Deus criou os sexos opostos. A verdadeira família é feita de um homem e de uma mulher. Nós não aceitamos e não configuramos com o relacionamento homoafetivo. Um homem foi feito para uma mulher foi feita para um homem. É assim que dá certo. É assim que reproduz. É assim que continua. E hoje, muitos jovens estão sendo também levados por essa secularização, onde a família não é mais importante, aonde pode ter prazer com o sexo igual. Igrejas, como a igreja, se eu não me engano, a Batista também agora, ou foi a presbiteriana, que deu aval agora nos Estados Unidos ao relacionamento homoafetivo, aceitando como membros dentro da igreja. Enquanto a igreja, irmãos, for o sustentáculo da família, ainda há esperança. No dia que nós abaixarmos a guarda e dissermos, não quero saber mais de família, nós corremos um sério risco. A pergunta que nós precisamos fazer, cada um de nós aqui nessa noite é: quem é que está na direção da minha família? Quem é que orienta e dirige a minha casa? Quem é que orienta as decisões dentro do meu lar?
Se for você, sua família está perdida. A família precisa estar sob a orientação de Deus. Se as leis do Senhor, as regras do Senhor não estiverem dentro da sua casa, não importa você vir na igreja no domingo, não importa você ser membro desta igreja, a sua família vai ser destruída. Vai ter divórcio, vai ter traição, vai ter um monte de problema, porque a religião não ajuda em nada. O que ajuda é uma sujeição à orientação de Deus, uma sujeição. E eu queria dizer aqui nesses dois textos, rapidamente, se eu não estou enganado, eu estou em 10 minutos, sobre uma família dirigida por Deus. Primeiramente, no texto de Efésios 5,18, uma família dirigida por Deus só pode ser dirigida por meio do enchimento do Espírito Santo. Olha o versículo 18, como o apóstolo Paulo escreve: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Sejam cheios por meio do Espírito Santo. Por que Paulo usa o antagonismo do enchimento com o vinho? Porque em Efésios tinha um culto a Dionísio, onde as pessoas iam ali naquele tempo para se embriagar com vinho, tomavam muito vinho, e no momento da sua bebedice, eles achavam que podiam ter um momento de inspiração, uma sabedoria, porque eles estavam cheios do vinho. Então o apóstolo Paulo diz: não sejam cheios do vinho, porque o vinho só pode produzir algumas coisas. Libertinagem é uma delas. Deixem-se ser cheios do Espírito Santo. Todo casal precisa de sabedoria, irmãos. E sabedoria na sua vida só vem por meio de uma ação do Espírito Santo na sua vida. Não adianta você ler o livro que o fulano de tal escreveu. Nossa, tem um cara que fala sobre casamento, pode ajudar. Mas se você não se render ao Espírito Santo de Deus, não adianta. Se você continuar tomando as atitudes que você toma carnalmente na sua casa, não adianta. Se você continuar no controle da sua vida, não adianta. Para uma família dar certo, o homem precisa estar cheio do Espírito, e a mulher estar cheia do Espírito, os filhos cheios do Espírito. É através do enchimento do Espírito Santo que o cristão consegue então entender a direção de Deus. O cristão precisa compreender que deve se relacionar com o Deus que o habita. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. No momento em que nós aceitamos a Cristo como Senhor, o Espírito Santo ele entra em nossa vida. Nós estamos selados para o dia da promessa. O Senhor Jesus nos conta como seus. É impossível o Espírito Santo te deixar, querido. É impossível ele abandonar a sua vida. Mas algumas coisas são possíveis. E o apóstolo Paulo nos orienta para isso. O mesmo texto de Efésios, agora o capítulo 4, verso 30. Olha o que Paulo escreve: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Você tem uma relação com o Espírito Santo, e você pode entristecer o Espírito Santo. Como? Tendo algumas atitudes que são descritas no verso 31. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade. Quando o domínio da carne manda na sua vida, quando o controle é seu, você está entristecendo o Espírito. O Espírito não tem mais o poder de agir na sua vida como tinha antes, por culpa não dele, por culpa sua, porque você se tornou um resistente à voz do Espírito Santo.
Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, Paulo diz: não apagueis o Espírito. É como alguém que abafa um fogo para fazer com que esse fogo seja exterminado. Se você pegar um fogo lá que está pegando lá e você quer acabar com ele, uma das coisas que você pode fazer é abafá-lo. Quem já fez curso de bombeiro sabe muito bem disso. Às vezes você jogar algo no fogo é pior, porque ele acende mais. Então você vai lá e abafa. E quantas vezes, irmãos, dentro do relacionamento da família, nós abafamos a ação do Espírito Santo através dos nossos pecados. Nós abafamos através do nosso egoísmo, do eu estou na frente, eu é que sei, eu é que determino, eu faço assim, meu pai fez assim, meu avô fez assim, meu bisavô, e aí a gente vai fazendo, tudo movido na carne, e a ação do Espírito Santo em nós vai minguando, e aonde isso se reflete no relacionamento marido-mulher, acaba-se o amor, acaba-se a paixão, acaba-se o respeito, e de vez em quando sabe o que sobra? Tapas, espancamento. Por quê? Porque nós não estamos nos relacionando com o Espírito Santo do Senhor. Nossa família, para ser dirigida por Deus, precisa ser um lugar onde a espiritualidade é viva. Nós precisamos parar de pensar que a religiosidade nos dará alguma coisa. Precisamos parar de pensar que a nossa família vai ser abençoada só porque eu venho no culto domingo à noite. Se eu não viver uma espiritualidade viva, de segunda a segunda, com o meu Deus, com a ação do Espírito Santo na minha vida, eu vou ser um cristão frustrado, e a minha família vai ser uma família derrotada. Como é que pode ser uma espiritualidade viva? Duas coisas que nós vemos nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus em todo o Novo Testamento: a importância de você estar orando e jejuando. Não responda para mim, mas pense: quanto tempo faz que você não ora e não jejua em favor da tua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos? Quanto tempo? Quando tem algum motivo, algum empenho de oração, aonde você está? Quando a gente diz que vai ter a Semana da Família e vamos orar pelas famílias, e você pensa ali, o que te faz não ir? Quando há um momento de oração na igreja, o que te prende? Pense nisso. Uma vida sem oração, uma vida sem o jejum, certamente é uma vida de destruição espiritual. É a vida de alguém que não quer andar com Cristo na direção. O texto de Efésios vai dizer como que a nossa vida pode ser espiritual. E ele começa no versículo 19: o falar por meio de louvores, cânticos e salmos. O que as pessoas estão ouvindo da tua boca dentro da tua casa? O que é que você trata com o seu marido? Como que é a relação com a sua esposa? Quando há um entrevero, quando há uma discussão, como são as palavras? São duras? São ríspidas? São xingamentos? São falta de educação? Se tiver isso, irmão, tudo isso vem da carne. Isso vai destruir a tua família. Isso vai destruir o teu casamento. Isso vai acabar com o romance entre o marido e a esposa. Uma família cheia do Espírito é uma família que o louvor, o cântico e os salmos fazem parte do ambiente. E quando há uma discussão, há um motivo para se orar e não para se brigar. Há um motivo para se entronizar Deus na casa. Há um
motivo para se morrer um pouco mais, a aprender a dizer não à sua própria vontade. É impossível termos uma família dedicada uns aos outros, se o Espírito Santo não nos dirigir nas ações. O versículo 20 diz que há um coração grato em todo o tempo. Você é grato pelas coisas da tua casa? Você é grato pelas coisas que você tem dentro da sua casa? Eu brigo com a minha filha, eu digo: não reclame da comida. Ah, mas eu queria, mas não tem. O que tem está aí no seu prato. Dê graças a Deus. Você é grato pelo que você tem? Você é grato pela sua esposa? Você é grato pelo seu marido? Você é grato pelos filhos? Os filhos são gratos pelos pais? Os filhos têm um problema. Quando a gente chega na adolescência, a gente acha que sabe mais do que os pais. E então nós deixamos de ser gratos com os pais e começamos a brigar com eles, a disputar com eles. Jovens e adolescentes desta igreja, escutem. Não há um outro mandamento que diz que você vai ser abençoado, a não ser o que foi dado a vocês: honre o teu pai e a tua mãe. Amém. Se sua mãe te disser não, meu irmão, baixa a cabeça. Ainda que você fique nervoso, ainda que seja a coisa pior da vida para você naquele momento, lembre-se de Deus, que te chamou para uma vida de obediência. Coração grato, dê graças a Deus pelos seus pais. E por último, o texto diz que nós vamos ter essa família, quando o enchimento do Espírito Santo vai fazer com que haja sujeição uns aos outros. Queridos, é tão bom quando você percebe uma família que está tão envolvida com Deus, que quando um quer brigar com o outro diz: não vamos brigar não, tá bom, eu vou me sujeitar a essa sua vontade. Tem um velho deitado que diz: é verdade, quando um não quer, dois não brigam. Mas eu preciso morrer para não brigar, porque a minha vontade é fazer a minha vontade prevalecer. É o meu eu que sei, é a minha questão, eu não vou baixar. E aí você tem atrito, você tem discussão, porque você está apagando o Espírito, porque você está entristecendo o Espírito, porque o Espírito Santo está longe da sua relação, porque a carne entrou, tomou conta, e a sua família corre um grande risco. Segunda coisa e última que esses textos nos ensinam, eu li no começo o texto de Colossenses, e eu acho que você percebeu como eles são parecidos. E Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Só há uma maneira da tua família ser uma família dirigida por Deus: se houver a encarnação da palavra de Deus em cada um dos membros. Se cada um dos membros encarnar a palavra e viver a palavra, então dá certo. Vou falar uma frase aqui, eu quero que você escute com muito temor. É impossível ser um cristão verdadeiro e não amar a palavra de Deus. Vou repetir. É impossível ser um cristão verdadeiro e não amar a palavra de Deus. Se você não ama a palavra de Deus, eu sugiro que você caia de joelho diante de Deus e peça que Ele te converta, porque você não é um cristão verdadeiro. O cristão não despreza a palavra. O cristão ama a palavra. O cristão deixa-se dirigir pela palavra.
O cristão se ampara na palavra. Quem não ama a palavra não pode viver segundo um cristão. E se você não encarnar a palavra no seu relacionamento, quem vai estar tomando conta da sua casa não é o Senhor Jesus, não é o Espírito Santo de Deus, mas é a tua carne. E quiçá, talvez, o próprio Satanás. Salmo 119. Sugiro que vocês leiam ele durante a semana. Ele é muito grande, eu não vou citar todos os textos que eu mencionei aqui por causa do meu horário, que eu já estourei. O Salmo 119 diz lá no versículo 11: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. No versículo 16: tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. No verso 47: tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Será que isso é verdade para nós? Será que amamos? Verso 57: tu és a minha herança, Senhor, prometi obedecer às tuas palavras. E aí por diante? Uma família que é dirigida pela palavra é percebida lá em Colossenses capítulo 3, porque o versículo 16, onde diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ele continua: instruí-vos uns aos outros. Uma família que se dedica à palavra de Deus é uma família onde o marido consegue ouvir a instrução da sua esposa, se ela vier por meio da palavra. A esposa consegue ouvir a instrução do marido por causa da palavra. Os filhos ouvem a instrução dos seus pais por causa da palavra. Mas se essa palavra não estiver viva e encarnada em nós, é impossível isso acontecer nas nossas casas. O versículo 16 continua: instruí-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros com a palavra. Leia a palavra na tua casa, leia a palavra para o teu marido, leia a palavra para a sua esposa. Você manda tanta bobagem no WhatsApp, manda um versículo para a tua esposa, manda um versículo para o teu marido, manda para os teus filhos. Semeia a palavra dentro da tua casa, faz com que os teus filhos conheçam o teu amor pela palavra. O versículo 17 continua: aquele que habita, incorpora, encarna a palavra, fazem tudo para o Senhor. Querido, seja sincero. Qual é o alvo da tua vida e da tua família? Você realmente dedicou a tua família para Deus? Você realmente entende que tudo que você tem que fazer, você tem que fazer para a glória de Deus? Você compreende isso? Porque senão a tua família não está na base certa. E se nós não estivermos na base certa, quando vier a primeira tempestade, é como um homem que construiu a sua casa na areia. Qual é a conclusão desta palavra hoje? Uma família, tanto ela dirigida por meio do Espírito, como dirigida pela palavra viva, tem alguns frutos que os dois textos nos falam. Sabe quais são os frutos de uma família dirigida por Deus? Mulheres sujeitas aos seus maridos. Maridos que amam a sua esposa como Cristo amou a igreja. Filhos obedientes aos pais. Pais que não levam os seus filhos aí, para que a sua
sua família nessa noite seja uma família na direção de Deus, você precisa ser cheio do Espírito e viver de fato a palavra na sua vida. Quero orar por vocês nessa noite. Se você identificou alguma coisa na sua vida que precisa ser transformada na sua família, fale com o Senhor neste momento. Ele está no meio de nós. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada família aqui representada neste momento. Eu oro, Deus, para que nós consigamos morrer para o nosso eu e viver para sermos cheios do teu Espírito. Eu oro para que a tua palavra seja encarnada em nós, em cada atitude, em cada palavra, na minha vida como marido, na vida dos meus irmãos como maridos, na vida das minhas irmãs como esposas, na vida dos meus queridos irmãos aqui como filhos e nos meus irmãos como pais. Que nós possamos desfrutar, Senhor, dessa promessa que o Senhor nos traz nesta noite. Que sermos cheios do teu Espírito, que sermos cheios da tua palavra, certamente teremos uma família dirigida por ti. Nos ajuda. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. E amém.